Fala galera do programa Tabelinha, como estão vocês? Tudo bem? Hoje aqui eu reuni essa equipe de craques, feras do nosso programa, para a gente fazer uma tarefa quase que impossível, mas a gente vai fazer. O futebol mineiro tem uma grande história, onde passaram grandes jogadores em vários clubes do futebol mineiro, principalmente naqueles que a gente tem uma grande relevância no futebol nacional. Então hoje aqui eu convoquei essa equipe de craques para a gente poder selecionar os melhores jogadores de cada posição de todos os tempos. Aí nós vamos ter uma seleção mineira de todos os tempos. Para poder eleger uma seleção, que é uma tarefa quase impossível, nós tivemos alguns critérios. O primeiro critério, para poder selecionar, a gente selecionou alguns jogadores para serem votados aqui entre a nossa mesa. Esses jogadores foram selecionados a partir de todos os professores do programa. Eles mandaram as listas e os jogadores mais votados entraram aqui para serem votados e aí a gente eleger qual será o principal. Perfeito? A gente utilizou como critério a questão técnica de cada jogador, os jogadores onde a gente queria que jogassem nas nossas equipes e que tiveram uma relevância muito bacana, e os jogadores que passaram por um momento interessante no clube. Nós tínhamos alguns jogadores, como por exemplo o Zinho e outros jogadores que jogaram no final de carreira, não tiveram uma certa relevância e participação, né? Então esses jogadores a gente não incluiu, perfeito? Então foram jogadores que tiveram relevância naquele período, naquela temporada, e jogadores com bastante eficiência técnica. Então aí nós vamos passar agora para os professores, né? Para a gente poder abrir a votação. Primeiro que a gente vai votar vai ser o goleiro, né? E aí a gente tem 3 feras do futebol mineiro, né? Um de cada clube, um do Cruzeiro, o outro do Atlético, o outro do América. E goleiro é uma posição muito difícil, porque nos últimos tempos, o treinamento de goleiro, né, professor Alexandre, tem evoluído bastante. Então a gente tem goleiros que tecnicamente hoje em dia são muito bons. Então a gente optou por ter goleiros que mesmo antigamente, onde esse treinamento não era tão apurado, tem tido um destaque nacional e foi muito importante para esses clubes na temporada. E antes da gente entrar na votação, né, um abraço aí a todos os nossos colegas aí do programa Tabelinha, nossos atletas, falar 2 curiosidades ali, uma do Dida e uma do Tafarel. Quer dizer, tem várias, né? O Dida foi eleito o 2º melhor goleiro do mundo pela FIFA e pela Federação Internacional de História e Estatística em 2005 e o 3º melhor em 2004. E um dos melhores da América do Sul nos últimos 25 anos, ficando atrás de Tafarel e Chilavert. Já o Tafarel, a história dele é um pouquinho maior. Ele é o único goleiro campeão mundial da história a defender o pênalti em final de Copa do Mundo. E tornou-se também o único jogador da seleção brasileira que nunca foi substituído em 3 Copas do Mundo consecutivas. Ele jogou 90, 94, 98, 18 jogos como titular absoluto. Isso é tarefa fácil não, né, gente? Já emenda já seu voto, já. Quem que é essas feras aí que você escalaria pro seu time? Se eu pudesse ter os 3, né, eu revezaria cada jogo, jogaria um, mas é complicado. E a gente sabe que o Dida, sem dúvida, foi um nome relevante, porque o Dida tem uma particularidade, na minha opinião, que ele é um goleiro muito alto, mas conseguia fazer boas defesas no solo. Isso é muito importante para um goleiro. Mas eu vou ficar com o Tafarel por toda a história, tudo que ele construiu, e principalmente pelo que ele fez em termos de Copa do Mundo, que isso para mim é um fato inegável. Então aqui eu já vou emendar o meu voto, né? É um voto difícil, né? São 3 grandes goleiros. O Milagres é o goleiro com mais atuações com a camisa do América, um goleiro excepcional também. Dida talvez seja o goleiro que tenha tido uma relevância mundial muito interessante, né? Jogando pelo Milan, jogando pelo Cruzeiro, por outros clubes de futebol brasileiro, né? Como o Corinthians. Mas o cara pegou pênalti na semifinal, o cara pegou pênalti na final da Copa do Mundo, não tem jeito. Tafarel para mim é um ídolo, para mim o maior goleiro da seleção brasileira de todos os tempos, né? Para mim, se eu fosse eleger uma seleção brasileira de todos os tempos, o Tafarel seria sem dúvida a escolha, e aqui na Mineira não é diferente, eu fico com o Tafarel também. Eu também, já vou dar meu voto, né? Porque eu vi jogar, deu muita alegria. Eu sou atleticano, então meu voto é pro Tafarel também. Eu acho o seguinte, você está falando que foi difícil escolher, eu acho que não é fácil escolher. É difícil que eu posso 3 goleiros ruins, aí você já fica sem saber. Exatamente. É verdade, não é verdade?
Mas aí, pelo que o Dida, ninguém pode tirar o tempo do Dida, quem o Dida foi, um cara que jogou no Minas lá em casa, tem que jogar muito, né? Mas eu fico também no Tafarel. Acho que o Tafarel é um dos melhores goleiros que já apareceu nos últimos tempos do futebol brasileiro. E eu, se eu pudesse escolher, tem que ser um só. Dida como bom goleiro, Milagres também como bom goleiro. Mas pelo que o Tafarel fez, para mim, meu voto é pro Tafarel também. Vamos lá, agora, próximo lateral direita, e eu acho que três feras também, mas eu acho que já vou iniciar meu voto aí. Quais Pra são mim, essas não tem opções jeito. aí pro pessoal de casa? Então? Aí a gente tem aí Nelinho, que atuou com a camisa do Atlético e do Cruzeiro, né? A gente tem aí o Getúlio, um baita do lateral, né, professor Jorge? Muito bom, lateral, jogou por São Paulo, né? Nossa, Excelente. O Getúlio, apesar que não era lateral, né? O Getúlio, quando eu comecei no Juízo da Terra, era centroavante. Você vê que o Jogador jogador tá Era centroavante. Depois ele foi se adaptando, né? Adaptando, e eu jogava de lateral esquerdo, depois me botou de zagueiro, o Getúlio, tanto de centroavante como lateral, era bom jogador. E aquele americano lá? E o outro jogador aí que nos representou na última Copa do Mundo, né? Que é o Danilo, nascido e criado ali na base do América, revelado pelo América, uma das maiores negociações de futebol mineiro de todos os tempos. É um jogador que realmente tem um nível técnico muito alto, né? Para jogar na Europa hoje em dia, realmente precisa de ter ainda mais nos clubes em qual ele passou, né? Mas para mim aí, não tem jeito, Nelinho, para mim foi um baita no lateral, à frente do seu tempo, né? Muito técnico, muito físico, é um jogador que, para mim, eu entraria em qualquer time do Brasil, do mundo hoje em dia, e na nossa seleção, para mim, não ficaria de fora. Né? O detalhe do Nelinho tem ótimas histórias, né? Mas só a título de curiosidade, ele se consagrou como um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro, disputou 2 Copas do Mundo, né? Inclusive com 2 golaços, né, em 78, um deles fuzilando aquele goleiraço Dino Zoff. Ele está na seleção de todos os tempos do Cruzeiro e é uma das referências daquela Libertadores de 76. E quem, né, ainda não conhece, depois entra lá no YouTube e procura lá Nelinho chutando a bola para fora do Mineirão. Essa é uma das histórias mais interessantes do Nelinho. E já que estamos falando de votação, eu vou de Nelinho também, sem dúvida, com mérito para os outros dois, mas Nelinho foi diferenciado. A bola dele fazia uma curva incrível, né? O diferencial dele é o chute, né? E tem um aqui que não está aqui, eu pus na minha seleção com o meu amigo Lúcio. Ele não queria que falasse, né? Mas eu coloquei, foi lateral do América. Está em todas as seleções do América de todos os tempos. Mas nesse trio aqui eu fico com o Nelinho também. Pela capacidade de bater na bola, né? Muito forte. E o meu voto é o Nelinho. Eu também acho que o Nelinho, para mim, se o Nelinho estivesse jogando bola hoje, ele estaria jogando no melhor time da Europa, lá de fora do país. E era titular absoluto da seleção brasileira. O Nelinho, as pessoas falavam que ele não marcava. Mas por que ele ia marcar? Os caras entravam no jogo, os caras queriam marcar ele. A preocupação dos treinadores é marcar o Nelinho. Então não tinha essa preocupação de ficar marcando, entendeu? E toda vez que ele ia lá na frente era perigo, um cara que nunca vi bater tão bem na bola, igual o Nelinho, um cara que jogou na seleção brasileira, jogou bem, fez no Cruzeiro, no Atlético, o que ele jogou nos 2 times, então, para mim é um Nelinho. Todos os 3 são bons jogadores, mas igual o Nelinho para bater falta, aqueles 3 dedos que batia nela forte, até hoje eu não vi jogador nenhum bater falta e quando batia. Olha que o Getúlio também é um baita jogador. Nossa, jogava muito Getúlio. Vamos ficar com o Nelinho, né? E vindo do Lúcio, que foi um baita no jogador nessa posição, né, a gente já pode, nem precisa de discutir. Até agora unânime, né? 2 posições unânimes, agora eu acho que vai começar a complicar. Dessas feras aí, nós temos aí, ó, Luizinho, Roberto Perfum, que foi um baita do zagueiro, né? Leonardo Silva, Dedé, Luizão e Adilson Batista. Temos que selecionar uma dupla, queridos professores. Vamos começar pelo primeiro. Quem que vocês colocariam dessas feras aí? Primeiro zagueiro que vocês Eu queria falar primeiro Luizinho. São 2, né? São 2, né? Não, primeiro vamos colocar um de cada vez para organizar. Isso, Luizinho. Então, o primeiro zagueiro que a gente colocaria aí. Luizinho. Tem uma
coisa, porque em 1982 eu estava no Cruzeiro e tive o prazer de treinar contra a seleção de 82. Então, eu vi jogar e treinei contra. Nunca vi um zagueiro igual esse, bota a bola no peito, no chão, sem dar chutão, muita qualidade. E eu até arrepio porque eu tive o prazer de treinar contra aquela seleção. Aquela seleção não sai da minha cabeça. Eu sei escalação de trás para frente e para trás. Seleção de 82. E foi um dos maiores crimes do futebol, da história do futebol, aquela seleção que não tem conquistado a Por que você não faz a zaga logo? A gente está fazendo. A gente vai botar um depois o outro. Vai zaga. Mas, por exemplo, eu posso jogar no Leonardo Silva, aí o outro volta no Leonardo, volta no Luizinho, e não vai dar para fazer. Não, mas aí vamos dar, vai dar. Qual seria o primeiro aí? Vamos Rafael. Luizinho. Rafael, ali todos os 6 que estão ali são bons. Não, são 6 feras, são 6 feras. zagueiros com bom tempo de São bola. 6 feras. Mas o Luizinho, eu voto dele, que na Copa de 82, eles fizeram até tipo uma sacanagem lá, que queria sacar o Luizinho para botar o Edinho. O Serginho até andou batendo nos caras, o Edinho fez a panela porque o Edinho jogasse. Aí colocaram o Luizinho. Zagueiro com esse, tem uma recuperação, só de certo. Moço, o seu primeiro zagueiro aí, quem que você colocaria? No caso aí, eu vou colocar o Luizinho também. Luizinho já ganhou a primeira vaga, né? Luizinho foi. A história dele no Atlético é muito importante. Ele jogou uma década, praticamente, 79, 89. E olha que detalhe, em 10 ele ganhou 9 campeonatos mineiros. É um dos atletas que mais atuou pelo Atlético, com 537 jogos. E o Luizinho veio quebrar um paradigma até então muito importante no futebol, porque a história de zagueiro é uma história de destruição. Né? O zagueiro, como ele joga uma função defensiva, ele tem que destruir jogada. O Luizinho conseguiu passar uma série enorme de jogos sem fazer falta e muito menos tomar cartão amarelo. Então, quer dizer, isso para uma qualidade de zagueiro é um negócio À frente do seu tempo, é né? muito à frente, né? Não é um zagueiro Um alto. jogo que eu fui ver do Atlético, já tinha saído todos os craques do Atlético, ficaram só o Luizinho. Eu vi ele já praticamente ganhando um jogo sozinho do Atlético contra o time do interior, mas só tinha ele de craque na época. Então, beleza, Luizinho também no primeiro zagueiro, eu colocaria o Aí a gente volta agora sim. Agora já foi emendar já segundo voto, né? Eu acho que o Luizão é um jogador muito importante na história do Cruzeiro. É um zagueiro excepcional, mesma coisa do Adilson Batista. O Dedé, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Um jogador muito técnico, um zagueiro muito importante nessas conquistas do Cruzeiro. Eu acho que conseguiu um protagonismo jogando de zagueiro. E o Dedé conseguiu atingir esse protagonismo nessas conquistas do Cruzeiro, tem que ser muito à frente. A mesma coisa do Leonardo Silva, que é um jogador excepcional, um zagueiro fundamental na conquista da Libertadores, né, de 2013 do Atlético Mineiro. Fez sucesso nos dois clubes, né? Jogou pelo Cruzeiro, teve uma bela carreira pelo Cruzeiro, e jogando pelo Atlético também não foi diferente. Mas para mim, Roberto Perfumo é um jogador que também à frente do seu tempo, também está nas seleções de vários colunistas, né? É um jogador que, para mim, não pode ficar fora dessa seleção e para mim meu voto do segundo zagueiro é para ele. Então eu fico com o Luizinho e Roberto Perfumo. Vou diferenciar aqui, vou começar a divergir. Perfumo sem dúvida marcou época, mas naquele time de 2003, aquela seleção que o Cruzeiro conseguiu, esse rapaz, Luizão, foi muito acima da média. Luizão, voto, Perfumo, voto. Isso. Então, para mim, esse aí é o melhor de todos, na minha opinião, é o Leonardo Silva. Leonardo Silva, um cara que fez gol, decidiu partida, além de defender, fazia gol. sensacional, sensacional. Para mim, Na bola aérea, ele é absurdo. Conseguiu jogar bem nos dois times. os dois times, fez gol decisivo. Então, para mim, o zagueiro Geraldo, a confusão está com você. Um Não, voto Perfumo, um voto Leonardo Silva, um voto Luizão. Eu também, todos vocês que estão ali são bons jogadores. Mas o Leonardo Silva, tanto no Cruzeiro, que ele massacrou o time do Atlético, aqueles gols de cabeça bonito, e foi para o Atlético, ele fez muita história no Atlético, o Leonardo Silva.
Eu vou com meu parceiro, porque que eu vi aquele time de 2003 jogar foi brincadeira, né? Eu vou de Luizão. Então nós temos um empate, né? Leonardo e Luizão, conforme nós havíamos conversado internamente, caso tenha empate, a gente vai pedir o nosso querido produtor ali, Ronaldo, para poder tirar esse voto. Ronaldo, Leonardo Silva ou Luizão? Quem que você acha que entraria nessa seleção? Leonardo Silva. Leonardo Silva. Então nós temos aí Luizinho e Leonardo Silva, uma baita zaga, né, gente? Se a gente chegar, E agora para a lateral esquerda, também difícil a situação, hein? Não vejo dificuldade, Não vejo também não. Para mim, Com todo respeito aos outros, eu vou abrir essa votação aí. Para mim, o Sorinho é o melhor lateral esquerdo que atuou no cenário inteiro. Para mim, eu acho que é um jogador à frente do seu tempo também, né? É uma posição muito difícil de se ter um padrão tão técnico quanto ele teve, né? Assim como outros grandes laterais esquerdos do futebol brasileiro, como o Roberto Carlos, como o próprio Marcelo, né? Que atua pelo Real Madrid. Para mim, o Sorinho ele é unânime na sua representação e muito importante naquelas conquistas, naquelas grandes seleções de futebol. E virou ídolo, né? Exatamente. Porque não tem contestação. Então, para ganhar tempo, todo Sorinho? Sorinho, só que ele faz um comentário breve. Sorinho veio mudar uma história no Cruzeiro, porque o Cruzeiro era palestra. Sempre foi considerado palestra, mas a raça argentina que ele conseguiu embutir dentro do Cruzeiro fez dele, né, um jogador diferenciado. Eu acho que isso aí foi muito marcante na passagem. Ele chegou a jogar uma final de Suminas com a cabeça enfaixada, praticamente saiu sangue. Isso marcou a trajetória dele. Na seleção argentina também. E um grande detalhe, o Cruzeiro tem uma tradição enorme de jogadores estrangeiros, com muitos jogadores de extrema qualidade. E por muitos especialistas, colunistas, jornalistas, Sorinho talvez seja o melhor estrangeiro que atuou com a camisa do Cruzeiro. Então esse cara merece o respeito, com todo o respeito a todos os outros. Mas para mim eu acho que não tem jeito. E agora não tem jeito de passar, né, gente? Para volante aí, quem é que a gente pega? A gente tem aí 3 feras do futebol nacional e mundial, né? A gente tem aí Piazza, Toninho Cerezo e Gilberto Silva, que foi um baita do volante que atuou com a camisa tanto no América, começou no América, né? E depois com a camisa Vou começar votando. Pode ser? Pode ser, vai lá. O Cerezo chegou a vencer 4 vezes a bola de prata do futebol brasileiro, depois 2 bolas de ouro do futebol, né, que é na época do Campeonato Brasileiro, e ainda levou 9 troféus Pará, que é o prêmio aqui de Minas Gerais, foi escolhido jogador de mundialito, com todo respeito, né? Estava naquela seleção de 82, que foi uma das maiores seleções de todos os tempos. Exato. Com todo respeito aos outros dois, né? Gilberto Silva um grande nome, mas para mim Cerezo é quase de condição imbatível para mim. Cerezo. Não, eu vou ficar com Piazza. Por quê? Piazza foi tricampeão do mundo, volante, colocou ele de 4 zagueiros e jogou como ninguém. Entendeu? Jogou, brincadeira do Piazza. São poucos jogadores que têm essa qualidade de, mesmo fora da posição, porque o que o Zagallo fez naquela seleção de 70 foi absurdo. Lembra que eu conversei com você conversar com o Piazza? Ele nunca tinha jogado assim de zagueiro, jogava de trás assim, e foi disputar com ele na Copa do Mundo. Tinha 2 zagueiros lá, 2 zagueiros, colocou 2 na reserva e jogou como de volante nesse fala. Então, para mim, o volante era o Piazza. Estamos empatados. Para mim, Cerezo. Cerezo, o forte de Cerezo. Toninho Cerezo. Eu vou ficar de Piazza, né, que para mim também, na verdade, os 3 são muito importantes. O Gilberto Silva, ele para mim é um volante que clássico, híbrido, joga em outras posições também, né? Muito bom jogador. Toninho Cerezo para mim é absurdo. Na verdade, Toninho Cerezo e Piazza para mim estão num patamar que é muito difícil escolher. Né? Para mim o ideal é ter os 2, né? Se tiver os 2 jogando juntos ali, vai ter um meio de campo absurdo, mas como a gente tem que escolher um só, o critério que eu utilizo para escolher o Piazza é essa questão dele ter se deslocado na Copa de 70 com uma posição onde ele nunca tinha jogado, né? E conseguiu ser muito importante. Muito importante a ponto de muitos colunistas lembrarem dele jogando como 4 zagueiro, numa seleção que tinha Pelé, Tostão,
e outros craques. E eu vou botar o Toninho Cerezo. Se pusesse o Toninho de zagueiro, eu duvido se o Toninho ia fazer o que era mesmo. Apesar de que na posição dele, foi muito importante naquela conferência. Ganhou Cerezo. Então agora nós temos aí Toninho Cerezo com 3 votos. Vamos para aí para escalar nosso camisa 8 e camisa 10. Aí é difícil. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo ganhou. Agora nós temos que escolher aí, e só tem craque que jogaria em qualquer time do mundo. Nós temos aí Tostão, dispensa apresentações, Dirceu Lopes, Alex, Ronaldinho Gaúcho, Paulo Isidoro e Marcelo Oliveira. 6 feras que nós temos aí, e a tarefa é de vocês. 2, escolham a dupla aí que vocês querem para criar as jogadas do seu time. Desses aí eu só não lembro do Seu Lopes. O resto tudo eu lembro jogando. Eu vi jogar. E eu vou escolher aqui, vou dar meu primeiro voto, eu vou escolher Alex e Ronaldinho Gaúcho. Alex e Ronaldinho. Pela habilidade, o talento com a bola no pé, né, o passe, a metida de bola, como faz o meia tradicional de antigamente, camisa 10 mesmo. Nossa, isso é difícil, mas como é que deixa Tostão fora? É difícil, Vamos lá. Por que eu posso estar na frente se é pra onde? Porque você vai ver o que tem na frente aí pra vocês aí. Ali não tem jeito. Porque na verdade, isso é interessante, né? O Tostão ele jogou na seleção de 70 como camisa 9, porque na verdade aquela Copa foi formada por várias camisas Foi o 10. primeiro falso 9 que existiu, né? E o Tostão naquela época, ele jogava numa posição que chamava ponto de lança, que era um jogador que tinha um pouco mais de liberdade, vinha buscar essa bola e construir as jogadas, como por exemplo o Pelé fazendo no Santos, né? E também o Maradona chegou a fazer isso na seleção argentina. Havia 2 jogadores no ataque, ele tinha mais liberdade para não marcar, mas vinha buscar a bola na origem e criava jogadas como fez no gol que ele fez contra a Inglaterra, que ele pegou a bola lá atrás e saiu arrastando. Mas aí fica para outra conversa para selecionar a seleção do Mundial de todos os tempos. Aí fica uma tarefa quase impossível, né? Mas vamos lá. Ó, Dupla aí, seu Geraldo. todos 6 são Joga no nosso feras, joga. Mas eu vou ficar com o Ronaldinho e Tostão. Ronaldinho e Tostão. Eu, no caso aí, os dois estão falando que vocês são, né? Não pode nem falar nada. De imediato, se pudesse escolher 3, eu escolheria Ronaldinho, Dirceu e Tostão. Mas terceiro 2, eu vou ficar com Ronaldinho e Dirceu Lopes. Ronaldinho e Dirceu Lopes. Bom, Tá acirrada a briga. eu vou mudar um pouquinho, vou falar só uma coisa rapidinho sobre o Ronaldinho, que não está aqui nas coisas. O Ronaldinho, para mim, além de grande jogador, é um artista da bola. Então, como a gente está falando de uma equipe, né, eu vou mudar essa visão, eu vou deixar o Ronaldinho como se ele fosse um caso à parte. O Ronaldinho, para mim, é igual o Messi. Né? Se a gente estivesse discutindo aqui o talento do mundo afora, eles são de outro planeta. Um é de Marte, outro é de Vênus, outro é de... Então, o Ronaldinho, ele é o concurso. Nesse esquema, eu vou colocar o Alex na meia esquerda, por tudo que ele representou, né? Tive a oportunidade de apitar jogos com o Alex Talento fazendo gol de falta, gol de tudo quanto é jeito. E é claro, né, gente, o doutor da bola, nosso Tostão, não pode ficar de fora por tudo que ele representou. Aí entra naquilo que o Lúcio falou sobre o Piazza ter jogado zagueiro. Ele jogou fora da posição. Mas vamos combinar também, né? O Zagallo era teta, né, gente? Pegar e jogar. A turma lá podia ficar de goleiro. Eu falo assim, é goleiro linha que jogava. Então, para mim, Tostão e Alex. Agora ficou para mim essa tarefa difícil. A gente tem Tostão com 2 votos, Dirceu Lopes com 1 voto, Alex com 2 votos e Ronaldinho com 3 votos. E um detalhe, a gente não votou em Paulo Isidoro e Marcelo Oliveira, mas eram 2 baita jogadores. Eram jogadores muito bons, muito técnicos, que no meio de campo ali realmente fez história com a camisa do Atlético Mineiro. E aí eu tenho 2 adendos. Para mim o Alex foi o protagonista daquela tríplice coroa do Cruzeiro, né? É um jogador que foi muito importante em todos os clubes em que passou, né? Mas sinceramente, para mim, se eu fosse escolher os 3 maiores jogadores de todos os tempos brasileiros, seria Pelé, Zico e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, para mim, ele, apesar de não ter representado com a camisa da seleção brasileira, o que ele representou nos clubes que passou. Isso é um adendo importante, né? Porque no Barcelona e no Atlético Mineiro e nos outros clubes em que ele passou, é unânime. O Ronaldinho jogou só no clube, então.
mas ele teve uma participação muito Mas ele lá, grande. ele já foi no clube, o Atlético. Só no Atlético. Barcelona. O que ele fez no Barcelona, o cara foi aplaudido pela torcida do Real Madrid de pé, e uma rivalidade enorme. Então, para mim, o Ronaldinho Gaúcho não ficaria fora dessa seleção. E aí eu teria que escolher entre o Alex e o Tostão, e para mim, sinceramente, ele teve uma carreira mais curta, menor tempo para poder expor o seu grande talento. Para mim, o doutor da bola não ficaria fora de qualquer seleção. O Tostão, sem sombra de dúvidas, é um cara que, como a gente usou o critério anteriormente, apesar do Alex ter uma certa versatilidade também, né? Mas o Tostão, para mim, muito técnico, muito rápido, decisivo, bom finalizador, bom armador. Tudo que o Alex faz, o Tostão faz. Então eu vou usar esse critério de ele ter participado, para mim, da maior seleção de todos os tempos, porque ficou na minha memória de todo brasileiro, apesar do Alex também ser campeão mundial, né? Então eu fico com o Tostão. Então aí ganhou no meio de campo Tostão e Ronaldinho Gaúcho. Está ruim esse meio? Tá ótimo. Paulinho Cerezo, Tostão e Ronaldinho Gaúcho. Você vai mandar para mim, vai. Tabelinha lá. E agora o ataque tem uma tarefa quase que impossível. 2 atacantes para jogar, mais dribladores com velocidade e um finalizador. Quais são os vocês? 3. 3. 3 atacantes. Nós temos aí o mestre Jair Bala, o rei, né? Reinaldo, Ronaldo Fenômeno, que é só o segundo maior artilheiro de todas as Copas, né? Só isso. O Fred, que fez sucesso com a camisa dos 3 times, jogou no Atlético, jogou no América e jogou no Cruzeiro, né? Joãozinho, fera também, o filho do vento, né? Euler, que fez uma história significativa com a camisa do Atlético, mas na sua representação no time do América é unânime. Diego Tardelli, que para mim foi o jogador mais importante na conquista da Libertadores. Ronaldinho Gaúcho foi muito importante, Vitor foi muito importante, mas a bola que o Tardelli jogou naquela temporada para mim foi excepcional. Mais um aí que estava naquela seleção monstro de 82, né? O Éder Pé de Chumbo, Everton Ribeiro, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e atual campeão brasileiro pelo Flamengo, teve protagonista nas 2 das 3 conquistas. E o Guilherme, que dentro daquela caixinha, casinha ali, de área ali, conhecia, né? Conhecia o Lúcio? Quem? Guilherme ali dentro ali. Leva para mim de Castro. Conseguia fazer gol. Esse daí eu vou deixar para vocês começar. Eu vou finalizar. Agora, eu vou começar com o Trio. Eu priorizo muito a habilidade. Então, o que eu vi esses 3 jogar é brincadeira. Vou começar com o Reinaldo. Reinaldo, eu vi o zagueiro do Cruzeiro dar de mão nele e ele deixar o zagueiro do Cruzeiro deitado. Muito driblador. Muito driblador, um golaço toda a vida. Ronaldinho Gaúcho, não, Ronaldinho Gaúcho não. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Habilidade. Habilidade é o supra-sumo. E Joãozinho. Joãozinho, eu sou atleticano. Eu fui ver jogo do Cruzeiro contra o América só para ver o Joãozinho. Habilidade, o jeito dele caminhar com a bola, né? Ele inclina o peito para frente, driblando para dentro e para fora, os caras chegando e ia caindo. Então eu sou fã incondicional de Joãozinho, Ronaldo e Reinaldo. Esse é o meu fã. É difícil, viu? Vamos lá, São Geraldo. Difícil demais. Dali tá difícil para escolher, mas eu vou ficar com o Reinaldo, que já me fez eu sofrer muito no Mineirão. Já botou você no chão, São Não, Geraldo? já sofri muito com ele. E o Fenômeno aí que deixou o Canax se deitado com tudo e vírus, quando chegava no Cruzeiro Atlético, sabe? Passadinho lá, Canax, Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E vou votar no meu amigão Éder Aleixo. Apesar que o Joãozinho jogava muito também. Muito mais habilidoso. Rapaz, eu fico pensando no Paulo Limpa antes do Lúcio botar. Sobrou Éder e Joãozinho, o que você faz? Pra marcar? Não, Paulo Limpa, sobrou Joãozinho e Éder, o que você faz? Pra marcar. Se for pra marcar, pra jogar contra, eu prefiro jogar contra o Éder. Você não sabe do jogo. Não é do Éder, o Joãozinho não pode jogar contra o Éder. Então vamos lá, já emenda seu voto, Lúcio. Eu vou, nossa senhora, tem o Jair Bala, que o Jair Bala jogar, o Jair Bala jogava muita bola. Eu não vi não. Muita bola. Mas eu minha opinião, pra mim ela é no meio, né? Aqui tá com Eu jogava sem cravate no meio do campo, mas como é que eu vou fazer ali? Tem um Tardelli ali, que nossa senhora. Eu vou ficar com o Joãozinho, vou ficar com o Ronaldo e vou ficar com
Vou ficar com o Jair Bala. Eu vou fazer o meu por eliminação. Euler, Tardelli, Ribeiro e o nosso querido Guilherme são atletas, e o Fred também, um pouco mais recentes, né? Então, para a questão de todos os tempos, eu vou escolher o seguinte: o Éder mudou uma situação que era o seguinte: até então o jogador era conhecido como bom moço. O Éder era da turma dos bad boys, aqueles caras que era revoltado, revolucionário, respeitava o treinador, tanto é que teve muita dificuldade até chegar na seleção. O Tele foi um dos poucos que entendeu a atitude dele e pagou, né? E pagou bem pago para ter ele na seleção. Então eu começo com o Éder e apitei o jogo do Éder, a despedida dele no Mineirão, eu apitei no jogo, na preliminar do Cruzeiro Atlético, e o temperamento dele sempre foi esse. Vou ficar com o Ronaldo Fenômeno também por tudo que ele fez, né? Ele mudou, inclusive a história da camisa do Cruzeiro começa a ser até mais respeitada lá fora com a presença dele. Logo que ele foi vendido para o PSB e tal. E o Reinaldo, né, gente? O Reinaldo, se a medicina, no tempo que ele jogou, fosse a medicina que a gente tem hoje, era perigoso o Reinaldo jogar com 50 anos. Você concorda comigo? Não. Se não fosse a covardia dos zagueiros, porque a maioria dos zagueiros, né, fala de respeito. Então, pode falar, professor. Não, pode falar, vai acabar. Não, é o Reinaldo, Ronaldo e Éder. Não, pode fazer a comparação com o Reinaldo, com o Éder e o Joãozinho. Se você for analisar o Éder não sabe driblar. O Éder não sabe dele, ele não sabe. Nunca coisa que o Éder sabe é bater na bola, pegar a bola aqui e meter lá. Só pode meter, só faz isso. Ele nunca pega a bola para dentro do fundo, igual o Joãozinho faz, e vai para Mas cima. era muito eficiente. O Ederson depois pega a bola aqui e metia só e bater para pouco, só isso. Tinha uma bem O drible, Vai ter uma coisa assim. ele não vai, ele foi pro drible, ele não sabe. Ele achou uma coisa diferente. O Joãozinho também não sabia bater fora da bola, ele batia. Não, cada bola tem que ir para o Joãozinho. A diferença do Éder Você sabia do disso? freio em 82 não. Não batia nem a Eu posso fazer gol limpo todas as vezes do freio. E agora vocês deixaram uma tarefa quase que impossível para mim. Mestre Jair com 1 voto, Reinaldo com 3 votos, Ronaldo com 4 votos, Joãozinho com 2 votos e Éder com 2 votos. Para começar a camisa nova não tem discussão, né, gente? Para usar 2 grandes ídolos do futebol mundial. O Romário, quando perguntado quem que poderia chegar perto dele, porque ele se acha o melhor dentro da pequena área. Dentro da área ele fala sem sombra de dúvida que o Ronaldo, o moleque era embaçado, ele dentro da área também era... Reinaldo, né? Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, ele era embaçado. E um caso que o Vanderlei chegou contra, de um jogo contra a Juventus, né, com o Real Madrid, onde eles estavam dominando o jogo, e sentiu que o Ronaldo e o Zidane estavam sentindo um pouco, tirou os dois, a Juve virou o jogo. E no vestiário ele não entendeu nada, chegou perto do Zidane, que é um dos maiores do futebol mundial, perguntou para o Zidane falou: a gente perdeu o jogo porque você tirou eu e o Ronaldo, porque eles me respeitam o Ronaldo. Então ele, para mim, é o maior camisa 9 de todos os tempos do futebol mundial. Para mim, não existe outro igual ao Ronaldo, fazia o que ele fazia, apesar de não cabecear muito bem, né? Ele tinha esse problema, não era tão bom na bola aérea. Reinaldo, para mim, também, sem sombra de dúvidas, né? O que o professor Alexandre falou, muito bem falado. Se tivesse como colocar ele no formal, ele jogava até 2150 a bola que ele jogava quando tinha 16 anos. E aí, uma tarefa quase impossível, escolher entre Joãozinho e Éder Aleixo. Né? Para mim, o terceiro voto seria do mestre Jair, né? Que com a camisa do América, para mim, na minha concepção, talvez seja o maior ídolo, né, da camisa do América, sem sombra de dúvidas. Mas para não causar empates, eu fico com o Joãozinho, que com a bola no pé, driblando, partindo para cima do zagueiro, batia a falta bem, é um dos maiores jogadores que pisaram nos campos do futebol brasileiro. Professor, tem uma pergunta. Para comandar essa turma toda. E agora, para comandar, como é que a gente faz? Treinador para comandar essa turma toda? E a gente tem grandes nomes no futebol mineiro. A gente tem Eu já estou com o meu aqui já. Marcelo Oliveira, bicampeão com o Cruzeiro. Né? Andrade. Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil. Vanderlei Luxemburgo, treinador que passou por grandes clubes de futebol mundial e teve uma passagem unânime pelo Cruzeiro. Mas para mim eu acho quase que unânime, Mestre Tele Santana,
Deixa eu falar só uma do Tele aqui. Só vou falar os títulos. Campeão carioca, 69, 69. Campeão mineiro, 88, 71 e 70 como jogador. Campeão com o Grêmio, 77. Campeão na Arábia Saudita 2 vezes. Copa do Rei, Copa do Golfo. Campeão com o Flamengo. Campeão com São Paulo Internacional. Copa, né? Libertadores. 92, 93, Supercopa, Recopa, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, fora o Mundial Interclubes, né? Então, assim, alguém. Tem vários outros nomes, grandes treinadores, mas o Mestre Tele Santana, existe duas eras de treinadores, antes e depois de Tele Santana. Eu gostaria de ser o treinador, porque se eu chegar, fechar o olho e jogar pra Jogar a bola. Então, recapitulando aqui, pessoal, a nossa seleção de todos os tempos do futebol mineiro ficou: camisa número 1, Tafarel, baita jogador, né? Lateral direito, Nelinho, com a camisa número 2. A dupla de zaga aí, a gente tem Luizinho e Leonardo Silva, né? 2 baita jogadores também. Lateral esquerda, Sorin. Volante, para fazer aquela volância ali no meio de campo, a gente tem ali Toninho Cerezo. No meio de campo, Tostão e Ronaldinho Gaúcho. Que meio, hein? Nossa. Que meio. Vai passar mal quem tiver que marcar esse time. Ainda mais porque o ataque nós temos Reinaldo, Ronaldo e Joãozinho. Jesus, pura vida. Então, satisfeitos? Ótimo. Mais alguma coisa? Peraí, você esqueceu o Meias, quem? Meias temos Tostão e Ronaldinho Gaúcho. Professor, Um 4-3-3. Ficou empatado, se a gente considerar, me parece que ficou 6-5, né, em número de atletas, 6 para o Atlético, praticamente empatado. 6 Mas tem muitos jogadores que jogaram com ele. professor, Pois não. uma Copa que o Cruzeiro fez excelente, como zagueiraço do time do Cruzeiro também, foi o Leonardo Silva. Veio do Atlético Goianiense, né? Excepcional. Veio do Atlético Goianiense, o Cruzeiro comprou ele, Leonardo Silva. O Nelinho deu uma história também quando ele veio pro Cruzeiro. Que o Atlético, ele estava os dois, o Nelinho e o Aranha, estavam no mesmo time. O Remo, né? E o Nelinho era reserva do Do Aranha. O Cruzeiro, o Atlético falei, contratou o Aranha. E o Cruzeiro depois foi lá com o Nelinho. O Aranha nem sabe se troca. Então, pessoal, essa foi a nossa seleção de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem sobre todos esses jogadores, porque eles têm história, né? São jogadores de referência do futebol mundial e veio daqui e fizeram sucesso com a camisa dos nossos clubes de Minas Gerais, que tem uma história excepcional com a camisa. Agora a tarefa é com vocês. Façam a sua seleção de todos os tempos, utilizem esses jogadores, utilizem outros, pesquisem, perguntem para os seus pais, avós, façam essa seleção e mandem para a gente. A gente está curioso para saber se vocês concordam ou discordam na seleção de vocês de todos os tempos. Um forte abraço da equipe Tabelinha. Um abraço.